Efésios capítulo 5, versículos 3 a 21. Nós lemos até essa parte aí, estamos seguindo uma sequência, não é? Porção por porção, parte por parte desse livro. O nosso propósito é expor todo esse livro. A gente precisa pregar assim, a gente não pode, meus irmãos, escolher textos da Bíblia, textos que nos agrada, apenas textos, né? Como já viram aquelas caixinhas de promessas? Ali só tem coisa boa, né? Só tem promessas. Não fala das nossas provações, das nossas dificuldades, e a gente fica iludido, né? Algumas pessoas com aquela caixinha de promessa ali, cada dia uma promessa melhor do que a outra, né? Mas nós temos a nossa caminhada, nós enfrentamos as nossas dificuldades. Verdade é que o Senhor está sempre conosco. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas de todas eu o livrarei. O Senhor não nos livra muitas vezes da aflição, mas Ele nos livra na aflição. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Ele os livrou na fornalha. Eles passaram pela fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou Daniel na cova dos leões. A gente passa por luta, mas na luta o Senhor nos socorre, na luta o Senhor nos livra. Então, meus queridos, feito isso, eu gostaria de ler com os irmãos essa porção da palavra do Senhor, para que nós pudéssemos meditar, fazer uma breve reflexão. Efésios capítulo 5, versículo 5, vamos ler a partir do versículo 1, que eu preciso desses dois versículos para contextualizar. Então vamos começar capítulo 5, do versículo 1 até o 21, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras, é isso mesmo? Isso. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós precisamos do Teu auxílio, tanto eu, que vou expor, para que eu não venha expor palavras de mim mesmo, e os irmãos também precisam, para que eles possam entender, ó Deus, absorver a Tua palavra e não serem apenas ouvintes, ou nós, no caso, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.
Como nós estamos sempre repetindo, nós estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios, e até o capítulo 3, nós vimos a teologia dessa carta. Quando a gente fala a teologia da carta, os capítulos que fala de teologia, é porque a gente fala dos feitos de Deus, da ação de Deus. Então é Deus agindo. Por exemplo, lá vai começar, Paulo vai dizer: bendito seja Deus e Pai, que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele fala, ele louva a Deus, ele canta esse hino de exaltação, agradecendo a Deus porque ele já havia nos abençoado com todas as bênçãos, e ele começa a falar quais são essas bênçãos, como elas se processam. Ele diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele, e ele diz que no tempo certo Jesus veio, nos comprou, nos remiu, não é? Nos salvou, nos resgatou, e aí vem o Espírito Santo e nos sela, e assim ele começa, ele continua falando, não é? Da ação de Deus nas nossas vidas, do que Deus fez. Mas do capítulo 4 em diante, agora ele começa falando do que nós devemos fazer, do que nós não devemos fazer. É a consequência de uma vida resgatada, é a consequência de uma vida salva, restaurada, convertida. Então ele começa a fazer obras, e essas obras não salva, e nem pode salvá-lo, porque ele já foi salvo. Então ele começa a produzir agora frutos, ele começa a não fazer muitas coisas e fazer muitas coisas. Começa a não fazer muitas coisas e fazer muitas coisas. É interessante que o capítulo 4, o versículo 1 do capítulo 4 e o versículo 1 do capítulo 5, esses capítulos começam falando sobre o nosso andar, nossa caminhada diária. Porque é isso mesmo. As nossas obras é a nossa caminhada, a nossa conduta, dia a dia. Como é que é a nossa caminhada? Como é que nós caminhamos? Olha no versículo 1, por exemplo, ele diz: rogo-vos, pois, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Eu rogo que vocês andem do modo digno, vocês já foram chamados. Então vocês mostrem isso, andem de forma digna disso. Andar é o andar diário, tudo que nós fazemos é o nosso caminhar. Então ele diz: vocês andam de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Agora você vai para o capítulo 5 e vê o verso 1 e parte do verso 2, olha o que ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus. Claro, imitadores de Deus. Deus é o nosso Pai agora, o Filho imita o Pai. Se você quiser ser santo, então imite a Deus, imite o seu pai. Não é assim que a criança faz? Ela imita o seu pai, ela admira o seu pai, não é? Os meus 2 filhos me imitaram, e eles, exatamente as 2 áreas que eu fazia. Eu pregava o evangelho e eu consertava computadores, eu mexia com informática. Um prega a palavra e o outro conserta computadores. Imitar o Pai, queridos. Você quer ser santo? Imite o seu Pai que está nos céus. Então, repetindo o versículo 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Seu andar diário seja um andar de amor, amando, perdoando, relevando as situações, dividindo, repartindo. Mostra que você foi salvo, assim, distribuindo amor, alegria, paz, não resquício, raquítico, ou ranzinzo, a palavra ranzinzo ali, está sempre, não é, mal-humorado, não, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nossa vida é um caminho, uma caminhada, que deve ser com muita prudência, querido. Essa caminhada, de fato, deve ser muita prudência, com muita sabedoria. Paulo falando sobre essa caminhada, como nós devemos caminhar, como nós devemos proceder, ele fala lá em Filipenses 3,13, ele fala o seguinte em Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, em vez de ficar olhando para o passado ou para os lados, o crente deve olhar para o futuro glorioso que Deus lhe tem reservado. Quando ele vê, ele contempla essa glória, esse futuro glorioso, isso dá muita força para ele, para que ele não pare no meio do caminho, para que ele não olhe para os lados, mas para que ele mire e aponte Cristo, e ele caminha e deixa as provações, as tentações, não é, as armadilhas, os prazeres da carne, as ilusões, ele foca ao Senhor, porque ele tem um prêmio, como Paulo diz, prossigo para o alvo, meu alvo é Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Irmãos, faça a obra de Deus. Quando você está empenhado nessa grande obra, você tem força. Quando vem a tentação, quando vem alguém querer te desviar, você diz: eu não posso, eu estou fazendo uma grande obra, eu tenho um projeto, eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo. Eu não posso parar, eu não posso me deter para me envolver com essas coisas. Isso é o caminhar do crente. É sobre isso que Paulo vai falar nesse texto. E eu quero falar um pouco sobre esse texto. É um texto longo, não dá para falar tudo, não é? Mas quando é assim, a gente precisa abordar os assuntos mais importantes, sintetizar e ser objetivo, e é isso que eu quero fazer. Mas o tema que eu escolhi para desenvolver esse texto com vocês é o caminho da santidade. O caminho da santidade, o que não fazer e o que fazer para trilhar o caminho da santidade. O que não fazer, começa com o que não fazer, com as coisas negativas primeiro, o que não fazer e o que fazer para trilharmos o caminho da santidade. Primeiro, então, vamos ver o que não fazer. Nós vamos ver isso em 3 tríades, ou seja, Paulo dividiu aqui em 3 grupos de 3 coisas que nós não podemos fazer, não devemos fazer para trilharmos o caminho da santidade. Então, primeiro nós vamos ver essas 3 tríades. Vamos ver a primeira, que está no versículo 3. No versículo 3 ele vai já falar dessas 3 coisas que nós não devemos fazer. É a primeira tríade. Olha o que ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santo, nem sequer dê nome a isso, fique falando sobre essas coisas, né? Isso é tão feio, tão impróprio, que vocês nem fale sobre isso. Então são 3, quais são as 3? Impudicícia, impureza e cobiça. Impudicícia, impureza e cobiça. O que significa então essas 3 coisas que nós não devemos fazer? As Bíblias, principalmente as versões mais antigas, elas usavam assim um português bem apurado, e às vezes, hoje as versões hoje já não são assim, mas, e aí a gente fica pensando, impudicícia, que nome estranho, o que quer dizer impudicícia? Sabe o que quer dizer impudicícia? É um termo geral para toda imoralidade sexual. É isso. Às vezes vem como porneia, que vem de pornografia, enfim, mas tudo relacionado. A diferença é que está focando apenas essa área sexual. Então, impudicícia, termo geral para toda imoralidade sexual. Tudo na área sexual que não esteja de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Deus criou o sexo, o homem, a mulher, não é? E foi ele que criou para o deleite do homem, para o prazer do homem, não só para a reprodução, claro, para crescer e encher a terra, mas tudo que o Senhor deu aos homens no amor dele, ele deu com prazer. O presbítero Rafael, no culto passado, estava falando da alimentação, que o Senhor poderia ter para nós encher, satisfazer, alimentar, poderia ter, não precisava ter colocado gosto, paladar nos alimentos. Esse alimento tão delicioso, tão gostoso. Então a gente precisa dos nutrientes, a gente ingere, toma um soro, na aveia, alguma coisa assim. Ele poderia, mas ele não, no prazer, ele fez com capricho mesmo, aquele bife acebolado, aquela coisa gostosa mesmo, para que você pudesse ter prazer. E na outra área não é diferente, na área sexual que nós estamos falando. Mas existe a forma certa, não é?
decente, porque se não for assim não funciona, vocês sabem que não. Aí da morte, da doença, da tragédia, e aí um destrói o outro e vira, não funciona. Se não for da forma certa, não funciona. Então, um homem e uma mulher. Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. E ali eles vão saborear as delícias, não só da gastronomia, mas nessa área também. Então, tudo que não for dessa forma é impudicícia, é pecado. Nós estamos vendo sobre trilhar os caminhos que agradam ao Senhor. Nós somos salvos e agora nós não podemos, não devemos, nós temos que produzir fruto. E uma das coisas é não praticar a impudicícia. Né? E depois a segunda é impurezas. E o que é impurezas? É porque ele fala que ele usa um termo genérico, e demais purezas, ou demais impurezas de toda a natureza, porque algumas pessoas têm essa dificuldade, isso tem prejudicado ele. Tem pessoas que quando falam em pecado, alguém lá pecou, caiu em pecado, ele só pensa nessa área, então acha que é só nessa área sexual que é impureza. Isso prejudica, porque tem pessoas que focam tanto nessa área que esquecem as outras, que é tão maléfico quanto as demais. Então ele fala, eu não tenho problema nessa área sexual, estou bem, eu sou casado, aquele negócio todo. E a língua dele é enorme, e outras coisas mais, e ele compra e ele não paga, e tudo bem, não tem problema, estou bem com a minha esposa, eu não tenho essa dificuldade. Então, ele não é bem assim. Então, depois ele fala da impudicícia, para especificar nessa área, ele fala agora impurezas. Veja que ele usa, inclusive, no plural, a impureza, para falar agora de uma forma geral. Nós temos que imitar o nosso Deus. Você quer ser santo? Imite seu pai. Então, qualquer impureza, você tem que evitar isso. Isso é o processo de santificação. É nos esvaziar dessas coisas, abandonar essas coisas, é lutar. Embora não vamos conseguir 100%, obviamente, nessa terra não conseguimos ser puros, 100% puros, mas nós vamos nessa caminhada, e vamos evitando, e vamos caminhando. Então, não só focar num, porque isso vai nos prejudicar. E tem pessoas que, eu repito, eles focam só numa área, eu não faço isso, então está tudo bem. Toma cuidado com isso. E a terceira é cobiça. A cobiça é um mal também muito mal, muito terrível. Um mal muito mal, né? Essa é boa. Um mal muito mal. Porque, veja bem, isso destrói, isso acaba com a pessoa, com o próximo. Imagina você, a cobiça é eu cobiçar, eu querer só para mim, eu trazer só para mim. Então, se eu pego tudo para mim, e o outro, como é que fica? Isso é uma pesquisa, eu nem olhei ainda do IBGE, mas dizendo que um grupinho pequeno fica com um bolo quase inteiro. Digamos que o Brasil é um bolo e sobra para quase todo mundo, sobra só uma fatia bem fininha. É tão fininha que você olha, parece transparente, né? Parece tão fininha que a fatia, e isso é pecado, isso é pecado da cobiça, a pessoa quer só para ele. Então dá o bolo aqui, se eu pego o bolo quase todo para dividir o resto para os demais, entendeu? Mas eu analisando uma enciclopédia, para não ser tão assim, né, simplista, eu vi lá, ele fala o seguinte sobre cobiça. A palavra cobiça se refere a um desejo insaciável por mais. A pessoa nunca está satisfeito, ele cobiça, por isso ele não tem paz, ele quer mais, ele quer tudo que ele puder, quer tudo que é seu, e ele quer tudo. O cobiçoso nunca tem o suficiente. É um tipo de desejo que pode levar à idolatria, pois coloca a busca por essas coisas acima de Deus e de sua palavra. De fato, irmãos, a cobiça, ela é tão pecado como na área sexual, obviamente, porque o 10º mandamento dos 10 mandamentos é exatamente falando sobre a cobiça. Se um mandamento diz não adulterarás, o outro diz não cobiçarás. Lá em Êxodo 20, 17, onde está o 10º mandamento, diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então a cobiça é isso. E nós não podemos, nós estamos trilhando o caminho da santidade, nós devemos descansar no Senhor. O Senhor cuida cada um de nós, de cada um de nós. No momento certo, Ele vai nos conceder aquela bênção que nós precisamos. Nós não precisamos
desejar o que é do outro, não é querer tomar o que é do outro, não precisa, é Deus é que nos dá. Então esperar no momento certo, que o Senhor vai nos abençoar e alegrar, ao invés de desejar o que o outro tem, colocar defeito no que o outro tem, alegrar-se com ele, louvar o Senhor, porque ele é nosso irmão, e assim como eu, ele tem buscado, ele tem orado, ele tem esperado, e o Senhor abençoou ele, logo a minha bênção também vai chegar, porque eu também, se o Senhor abençoou meu irmão, ele vai abençoar eu também, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, meus queridos, é a cobiça também, essa tríade, então, constitui dessas três coisas: impudicícia, a imoralidade sexual de uma forma geral, impureza agora é pecado em geral, impureza em geral, e a cobiça. E a segunda tríade está no versículo 4, são os pecados da língua, só da língua agora, são 3 pecados referentes à língua, porque a língua também, ela é terrível. O pecado na área sexual, o pecado nas demais áreas, na cobiça, na impureza, que não é maior do que o pecado da língua, porque a língua é perigosa. Talvez é a arma mais perigosa, né? Uma arma, quantas pessoas com a arma pode matar? Com um tiro, ou com uma carga de munição, por maior que seja a carga de munição dela. Uma palavra pode causar uma guerra, uma palavra, a partir de uma palavra, uma guerra, e essa guerra pode se tornar mundial, e arrebentar com o mundo, uma palavra. É isso que Paulo fala lá em Tiago, ele dá a entender assim, porque ele diz, olha, o ser humano ele doma qualquer animal, mas ele não consegue domar a sua língua. Ele diz, a língua é como uma faísquinha de fogo, que pega fogo numa floresta, e dessa floresta isso vai alastrando, e vira uma coisa gigantesca, absurda, incontrolável, uma faísquinha. Ele diz, a língua é dessa forma. É por isso que nós temos que ter o maior cuidado, podemos destruir uma pessoa, podemos dizer uma coisa para uma criança, quando ela é bebezinha, e ela, enquanto não encontrar Jesus, Jesus tem misericórdia dela, destrói a vida dela por causa de uma palavra. Então, isso é muito perigoso. Mas vamos então observar esse versículo 4 para ver essa tríade da língua. Diz assim, no versículo 4, nem conversação torpe, nem palavra vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Então, essas 3 palavras, conversação torpe, palavras vãs e chocarice, constituem os pecados da língua. Que é conversação torpe? Conversação torpe refere-se a palavras que são consideradas sujas, obscenas ou imorais. Qualquer palavra suja, qualquer palavra obscena, qualquer palavra imoral, que nós sabemos muito bem como é, o que é palavrão de qualquer ordem, seja na ordem sexual, seja em qualquer uma que ofende alguém, que maltrata alguém, que desmerece alguém, que diminui alguém, qualquer tipo de palavra, né, de xingamento, isso é palavra torpe. Qualquer palavra imoral, não é só xingar, não, qualquer pronúncia de palavra de coisa feia, coisa suja. Então ele diz que agora nós fomos salvos, a nossa língua foi santificada pelo Senhor juntamente com os demais órgãos do nosso corpo. Nós devemos usar o nosso corpo para adorar o Senhor, para servir o Senhor, como nós fizemos no louvor aqui. Levantamos as nossas mãos para o Senhor e dizemos que Ele é grande, Ele é santo, e assim a nossa língua, os nossos lábios estavam engrandecendo o nosso Deus, a nossa mão estava levantada diante dEle. O corpo do servo do Senhor é um instrumento de louvor, de adoração. Ele adora com as palmas, com a mão, com a voz, e ele deve adorar muito mais com a língua, usando a língua agora para dizer só palavras edificantes, só palavras que agradam o Senhor, e não porque o Senhor é um Deus puro, um Deus santo, Ele se entristece. O Espírito Santo que está em nós é sensível, ele tem sensibilidade. Quando nós dizemos qualquer coisa desagradável, imprópria, isso é palavra torpe, isso desagrada ao Senhor, isso é conversação torpe. E quando ele se refere a chocarrices,
Isso ele está relacionando comentário zombeteiro, gracejo indecente, piadas de mau gosto. E isso é chocarrices. Quando nós temos aquele espírito zombeteiro, né, aqueles gracejos indecentes, aquelas coisas que não agradam a Deus. Isso não quer dizer que o crente não brinca. Uma das coisas melhores que Deus deixou, principalmente eu gosto muito de brincar com os irmãos, de fazer os irmãos rir, de rir também juntamente com eles, e pode muito bem fazer isso, né? Existem tantas coisas engraçadas que não ofendem ninguém, que não ofendem a Deus, e que alegra a gente dá aquelas gargalhadas gostosas, né, quando nós estamos ali. Então não é isso, é coisas realmente desagradáveis, indecentes, piadas de mau gostos, piada que ofende alguém, ofende uma pessoa, ofende uma nacionalidade, né, e a Deus também, não é? O Salmo 1, no capítulo 1, quando diz na roda dos escarnecedores, ele não se assenta, escarnecer. Então assenta na roda ali, está junto com os escarnecedores, ali eles fazem piadinhas, ali eles brincam, usam palavras, não é, com segundas intenções, e você vê, e ele olha, ele pisca os olhos, é uma pessoa, ao todo ele é uma pessoa indecente, então tudo que ele fala é chocarrices, né? Comentário zombeteiro, é gracejo indecente, é piada de mau gosto. Quando a gente chama a pessoa de sistemática, ela não gosta dessas coisas, não é? Imagina o santo, se o sistemático não gosta, imagina a pessoa que está na presença de Deus e vê as pessoas dessa forma. Então, conversas torpes, né? Todo tipo de palavra suja, tudo, gracejos, aquele que gosta de piadinhas, né? De mau gosto, indecente e outras coisas mais. E palavras vãs. A palavra vã é um vazio, é alguma coisa, um vão, não é? Vem de vão, entre isso aqui não tem nada, é um vão, é vazio. Palavra sem sentido, palavra que não edifica ninguém, palavras, nós somos sábios, o Senhor nos deu sabedoria, o Senhor nos preparou, nos salvou para cantar, para adorar Ele, ficar falando coisas sem sentido. Aqui, irmãos, está a famosa fofoca. Palavras vãs, falar de maneira vazia, sem sentido ou sem valor, que não contribuem para a edificação dos outros ou para crescimento espiritual. Então, qualquer palavra não é vazia, como fofoca, né, que é vazia, que não edifica, mas prejudica, né, as pessoas quando nós falamos dela, ao invés de orar por ela, se foi motivo de alguma notícia, aquela pessoa, e não é uma notícia boa, ela está precisando de ajuda, ela está precisando de oração, talvez até de uma libertação, de alguma coisa, não é? Ela precisa juntar com o irmão para orar por ela e não falar. E para quê? O que eu quero quando eu vou falar? Você viu? Nossa, eu não te conto nada. O que eu quero com isso? Para quê? Com qual objetivo? Qual a motivação? É boa? Estou querendo abençoar aquela vida, ajudar ela. Quando eu falo, eu não te conto nada. E aí a pessoa fica louco, não é? Porque gosta demais, não, mas me conta então, o que foi? A fulana, mas pois é, e aí começa, não é? Tem aquele desejo, isso é maligno, isso não é de Deus não, ao invés de orar por aquela pessoa, né? Enfim, então essa tríade é a tríade da língua, nós temos que guardar, usar a língua para louvar o Senhor, destrói igreja, destrói cidade, destrói nação, a língua é terrível, se nós não conter, não procurar dominar, é o que Paulo diz, é mais difícil do que domar um leão, mas essa é a nossa missão, domar a nossa língua, para dizer só coisas que edifica, que adora o Senhor. E aí vem a terceira tríade, que está no capítulo 5, os 3 tipos de coisa que nós não devemos fazer para trilhar os caminhos do Senhor. Versículo 5, sabeis, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele usa mais 3 aqui, sendo que ele repete um, por algum motivo, né? Talvez porque esse impuro, que é de impureza, ele repete porque é geral mesmo, para mostrar que aqui inclui todos os demais, né? Impureza, tudo é impureza, né? Tudo que não agrada a Deus. Talvez ele repete, nós não vamos mencionar ele agora, porque já mencionamos, mas o incontinente e o avarento nós vamos mencionar.
que é incontinente? É um pecado, irmãos, terrível, que as pessoas precisam muito de oração, muito de ajuda com relação a esse pecado. Para você entender, a gente pode usar uma ilustração assim, não é? Até da medicina, para saber o que é incontinência. Se você lembra, você já ouviu falar em incontinência urinária? Incontinência, a pessoa ele não segura, não consegue controlar a urina. Ela vem, ela sai, a hora que vem, ela é incontrolável, a pessoa não consegue dominar aquilo. Veio, então ele às vezes tem que usar sonda, porque ele não controla. Quando fala que a pessoa é incontinente, é alguma coisa que ele não consegue controlar, ele não tem domínio daquilo. E muitos crentes têm isso. Ele é bom em muita coisa, ele domina muita coisa, mas nessa área não adianta, ele não consegue. Ele já tentou, ele não tem domínio, ele não domina isso não está no domínio dele. E aí ele pensa, não, mas aí eu vou deixar para Deus, eu não tenho como, o que eu vou fazer? Mas a Bíblia não diz assim, nós não podemos, nós temos que lutar e temos que vencer. O Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer, mas nesse sentido aqui nós não devemos cruzar os braços, nós podemos descansar em Deus em muitas coisas, mas no pecado da incontinência aqui, da incompulsividade, incompulsivo, não tem domínio e aquele negócio vai arrastando, nós temos que lutar, e se nós lutarmos nós vamos conseguir sim, o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos ajudar a vencer. Isso é incontinência, uma coisa que vai se arrastando e a pessoa não consegue, ele precisa se controlar. Impuro nós já falamos, e avarento, que é uma pessoa avarenta. É importante a gente refletir, porque tem pessoas que é confundida com avarento e ele não é avarento. E tem pessoas que é avarento e desculpa e diz que não, eu não sou avarento, eu sou exatamente isso, não sou aquilo, eu sou isso. Nós não podemos confundir avarento com a pessoa que gosta de economizar. Economizar, ele tem um projeto, então ele economiza, até ele conseguir aquilo que ele precisa, aquele alvo ali, ele se esforça, ele deixa de fazer algumas coisas para ele poder, mas ele não é, eu vou mostrar para vocês aqui que é diferente, ele não deixa de comprar as coisas que precisa, de cuidar, de ajudar as pessoas, mas mesmo assim ele é econômico, assim como Jesus nos ensinou, isso é bíblico e é Jesus que nos ensinou. Lembra da multiplicação dos pães? Sobrou 12 cestos e o Senhor falou, não quero que perca nada, junte essas 12 cestos aí. Então é diferente de uma pessoa que economiza com propósito. Aliás, a pessoa que fica rico, só a pessoa tem uma forma de ficar rico, se ele economizar, porque a gente fica rico com o resto, é com o que sobra, não é com o que gasta. Eu vou ficar rico, eu vou gastar bastante, eu vou ficar rico com o que eu gasto, não, eu vou ficar rico com o que sobra, então eu tenho que guardar a sobra. Isso não é ser avarento. Vamos ver o que é avarento então. Uma pessoa avarenta é alguém que tem uma avareza extrema, ou seja, é excessivamente apegado ao dinheiro e aos seus próprios bens materiais. Essa avareza se manifesta através de um comportamento excessivamente mesquinho, egoísta e relutância em gastar dinheiro, mesmo quando necessário para ajudar os outros. Uma pessoa avarenta geralmente prioriza acumular riqueza e bens materiais em detrimento de relacionamentos pessoais e experiências significativas. Ele pode ser muito relutante em compartilhar ou gastar seu dinheiro, mesmo quando isso poderia beneficiar a si mesmo ou aos outros. Portanto, a avareza é uma característica que valoriza excessivamente os bens materiais, e aí a idolatria, porque ele faz disso um ídolo. A pessoa que economiza e que realiza o seu sonho, que ajuda as pessoas e é econômico, não tem nada a ver, é diferente. Uma pessoa avarenta, ela não vai comprar coisa nem para ela passa fome. E talvez você tenha essa experiência, pessoas que você conhece, ricas, já com 60, 70 anos, ele está trabalhando igual um louco, 70 anos, ele não come direito, come uma refeição por dia, um ovo frito. E aí você pensa, ele está com 77 anos, daqui 3 anos, se ele está com 80, desculpa a expressão, ele está com o pé na cova.
Mas ele está ali, enfim, ele está ali, aí, não é porque ele tem prazer, ele levanta às 6 horas e vai deitar às 7 e trabalha. Você pensa que é porque é prazer. Não é porque ele é mesquinho mesmo. E ele morre, mas ele não consegue usufruir dos seus bens, ele não consegue ajudar alguém, ver alguém feliz, não é, dando alguma coisa, dividindo alguma coisa. Não, ele morre seco ali e aqueles bens ali. Meu pai conta de um senhor, contava, né, que meu pai não está vivo, que ele era assim, ele foi juntando e passando fome, e magrinho já, ele já estava com quase 80 anos, e foi ao médico, o médico falou que ele não tinha mais, que ele tinha apenas 10 dias de vida. Nessa época antiga, eles tinham aquelas lamparinas, não tinha luz elétrica, e ele não tinha banco, tinha, mas era raro, e ele juntava aqueles sacos de dinheiro trancado em um ambiente, e quando o médico falou isso, ele foi para aquele cômodo ali, para aquela cheio de sacos de dinheiro, de notas de papel, pegou a lamparina e foi queimando, um por um, e queimando aquilo que ele juntou a vida inteira, que é para que ninguém usufruísse daquilo. Isso é avareza. Então, isso é um dos pecados que nós não devemos ter, é a avareza. Nós temos que aproveitar o que Deus tem para nós, ser organizados. Deus também não gosta que a gente esbanje, que gaste sem necessidade, sem motivo. Ele gosta assim que a gente ajunte. Foi isso que ele ensinou lá na multiplicação dos pães, ajunta, porque você vai ser feliz. Deus não gosta de desperdício. Quer ser feliz, quer ser próspero, guarde o resto. Não dessa forma mesquinha, mas com um propósito louvável de você ser beneficiado e de você beneficiar outros também. Então é isso, queridos. E agora Paulo dá algumas ordens para os crentes, no versículo 7 e alguns versículos seguintes. Já falei das tríades agora, de coisa que nós não podemos fazer se queremos trilhar os caminhos do Senhor. Agora Paulo dá algumas ordens para nós, servos. No verso 7 ele diz: portanto não sejais participante com eles, ou seja, não sejais participante das pessoas que praticam essas coisas, parem de ser companheiros deles, não sejam companheiros. E quando a gente diz companheiro deles, não é deixar de ser amigos dessas pessoas que praticam essas coisas, é de não ser um com eles, é de não ser cúmplice, de participar com eles, estar ali vivendo, comungando, compartilhando com eles das mesmas coisas. Mas, pelo contrário, a gente tem que aproximar dessas pessoas. Elas precisam desesperadamente de ser restauradas, de ser curadas, de ser libertas, e através de nós, Deus nos nomeou para fazer isso. Então, pare de ser companheiro dessas pessoas. Parem de fazer o que eles fazem, de apoiar, de defender, de compartilhar. Não, aproxime-se deles para ajudá-los. É como o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho deles e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é uma sequência de coisas, né, que a pessoa às vezes faz, querendo libertar, ajudar a pessoa, e acaba se tornando um com ele, começa a gostar daquelas coisas. A gente precisa ter muito cuidado, somos sal da terra e luz do mundo. Primeiro, andar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, andando, detendo e sentando na roda dos escarnecedores. Então, o sentar já é ali, já está junto. Primeiro andando ali com ele, depois parando com ele, depois sentando com ele. E no verso 8 ele diz assim, ó: pois outrora erais trevas, ou seja, vocês estavam na ignorância, vocês não eram salvos, vocês estavam igual eles, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, andem agora como filhos da luz. Toda vez que a gente fala em luz aqui na Bíblia, é santidade, é claridade, é transparência. O crente é transparente, ele alumeia onde ele está, e é filho da luz. Jesus não tem luz, ele é a própria luz. Eu sou a luz do mundo. Então, filhos de Deus, andem como filhos de Deus, refletindo luz, que é a santidade. Ele está dizendo, andai como filhos. Isso é um imperativo, esse andai aqui. Andai como filhos da luz.
E no verso 11 ele diz ainda, dando ordens: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ou seja, não defendam, não divulguem. Pessoal, às vezes você está perto de um ímpio, ele conta uma piada indecente, o que você vai fazer? No meio ali, você não vai, não ri nem repreende ele, você não pode rir, mas também não pode repreender ele naquele momento. Mas é uma oportunidade, ele é seu amigo, falou: olha, meu amigo, eu não ri, compartilhei da sua piada, porque aí você vai aproveitar essa oportunidade para orientá-lo com carinho, com amor, e de repente, por causa daquela, contou uma piada debochada, alguma coisa, e isso se transformou em bênção, porque ele se converte com o seu testemunho, dizendo: isso é assim, isso não agrada a Deus, e é por isso que eu não ri de você, eu amo você, eu sou seu amigo, mas eu não posso compartilhar mensagens, Facebook e WhatsApp, passar para frente. Não, mas não foi eu que criei essa mensagem, foi um amigo meu, achei tão engraçado, né? Eu passei para frente, não é? Isso é obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprove com sabedoria, com prudência. Irmãos queridos, vamos dar continuidade. Vou beber uma água, que hoje eu estou falando acelerado, falando rápido aqui. Nós vimos o que não fazer se queremos trilhar o caminho da santidade, o que não devemos fazer. Mas vamos ver um pouquinho rapidamente sobre o que fazer. O que nós devemos fazer então para trilharmos o caminho da santidade? Olha o versículo 15 aí para você ver. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Veja, vocês têm que andar prudente, não como loucos. Nécio é aquela pessoa que falta miolo na cabeça dele, ele é louco, ele é um nécio, e sim como um sábio. Veja algumas dicas para trilharmos o caminho da santidade. Veja algumas dicas. Primeiro, versículo 16. Nós precisamos remir o tempo. Olha o que está falando. Remir o tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Remir o tempo é você aproveitar o máximo do tempo. Os dias são maus, são tanta coisa ruim, tantas coisas acontecendo, que você não vai sobrar tempo para Deus. Então você quer trilhar o caminho da santidade, você precisa remir o tempo, aproveitar o tempo, tirar um tempo especial para estar na casa do Senhor, para buscar o Senhor. Isso é remir o tempo. Os dias são maus, é tanta coisa. Se você ficar incutido aí, você não vai fazer a obra do Senhor. Outra coisa que você precisa fazer está no versículo 2, no versículo 17. Descobrir e praticar o que agrada a Deus. Olha o verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que agrada a Deus? Eu preciso agradar a Deus. A melhor coisa é a gente fazer Deus sorrir. Imagina você fazer Deus feliz, Deus sorrir. Então ele está falando, procura o que agrada a Deus. O que faz Deus feliz, o seu pai feliz? Faça ele feliz. E sabe o que mais faz Deus feliz? É obedecer ele. É isso que faz ele feliz. Procure como obedecer a Deus. É isso que o versículo está falando. Olha de novo o 17, não é isso. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, entender qual a vontade do Senhor. O que o Senhor quer? Como é que eu faço o Senhor feliz? Ao invés de aborrecê-lo, de entristecê-lo, como é que eu faço? Descubra isso e faça. Terceiro, que nós devemos fazer para trilhar os caminhos da santidade que agrada o Senhor. Buscar o enchimento com o Espírito Santo. Buscar o enchimento. Olha o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Buscar encher, porque quando nós nos convertemos, o que acontece? Nós somos batizados no Espírito Santo, mas batizar é a mesma coisa que selados. Selado, quando Paulo em Efésios fala que nós somos selados com o Espírito Santo, essa palavra selado é batizado. A palavra batizar significa fazer parte, incluir. Isso é batismo. Nós fomos batizados com o Espírito Santo, agora nós precisamos ser enchidos, estar enchendo constantemente do Espírito Santo. Sabe por que nós precisamos nos encher do Espírito Santo? Se nós não fizermos isso, nós não vamos fazer a obra do Senhor. Porque o enchimento é para dar poder.
para dar vontade, para dar desejo de fazer a obra do Senhor. Uma pessoa que não tem vontade de vir na igreja, de orar, de ler a palavra de Deus, ele está vazio. Ele está selado, mas ele está vazio, ele não consegue. Eu vi um vídeo recentemente de um pastor falando, quase que chorando, e ele estava dizendo: olha, de que adianta fazer o que eu faço, ficar mandando mensagem no WhatsApp para os crentes, olha, vai ter, o culto vai ser maravilhoso, vai ter isso, vai ter aquilo, em tal culto, e vai ter, ele dizendo para que ele sabe disso, a igreja sabe disso, não vai porque não está cheio do Espírito Santo, está na carne, não adianta, e eu não devo ficar fazendo isso. Eles sabem muito bem que os cultos é tal, já falei, o culto é isso, mas eu fico insistindo falando, e o porquê está claro. Porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele tem vontade, ele não precisa ficar sendo empurrado, e está empurrando, e está implorando, né? Vem, e aí fica, o que nós vamos fazer para atrair? Atrair crente? Que atrai crente é Jesus, é a comunhão dos santos, é o enchimento do Espírito Santo. Por isso que ele diz, não é? Não embriagueis com vinhos, faz uma comparação, não vou falar sobre vinho agora, não vou dar um estudo sobre esse versículo, vou me ater só no que nós devemos fazer. Enchei-vos do Espírito Santo, para que você tenha, se você buscar, e isso é possível você buscando, não é possível você buscar o batismo com o Espírito Santo, até porque você buscar uma coisa que você já tem, não tem como, mas o enchimento sim, nós temos que fazer isso, e é uma ordem, nós temos que estar buscando e enchendo constantemente, para que possamos ter sempre óleo sobre a nossa cabeça, estar cheios. Se nós não tiver, ele é o combustível, ele é o óleo que lubrifica as engrenagens não funcionam, porque ele é o óleo é para lubrificar, e as engrenagens começam a funcionar, e nós temos desejo, nós temos vontade, nós temos prazer de fazer a obra do Senhor, só se estivermos cheios do Espírito Santo. Se você não tem vontade, não está com vontade de servir a Deus, de vir na igreja, é porque você precisa encher do Espírito, você está vazio. Eu estou vazio, se eu não tiver desejo, aí não funciona, a igreja não tem como caminhar, as engrenagens não funcionam, a igreja não vai para frente, porque os crentes estão lá, cada um lá, ele não tem, está lá morto, está lá sem, não é? Vivendo só as coisas lá não, ele a engrenagem dele está que está, para ver uma novela, ver um Instagram, e ir na casa da comadre, isso aí é uma maravilha, e passa o dia e não vê a hora passar e tudo bem, mas na igreja não. Como diz esse pastor lá, se eu começar a demorar, os irmãos começam a ir embora, começar a demorar na pregação, porque não tem comunhão, ele não está cheio do Espírito Santo, mas se ele tivesse, ele queria mais ainda, né? Então, queridos, encher do Espírito Santo. E aí então, queridos, ele conclui dizendo, como o crente dá evidência, demonstra que está cheio do Espírito Santo, isso é demonstrado, óbvio, além da presença dele nos trabalhos da igreja, junto com os irmãos, ele dá evidência, porque a árvore, não é, ela produz fruto, né? E a gente vê o fruto. Assim também o homem, a mulher, eles quando se enchem, estão cheios do Espírito Santo, isso mostra. E Paulo conclui falando como é que ele mostra, como é que a pessoa dá evidência de que está cheio do Espírito Santo. Ele vai usar do versículo 19 até o 21, concluindo para mostrar as evidências de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Se não, vejamos, olha o verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que pessoa feliz, olha que pessoa agradável de ficar perto dela. É isso, ela é assim, ela está sempre assim, falando entre vós, lendo a palavra de Deus, cantando, louvando, tudo para ele é bênção, graças a Deus por isso, louvado seja Deus por aquilo. Se alguém dá uma fechada no trânsito, Deus te abençoe. Ele está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para rancor, para mágoa, para coisa dessa natureza. É gostoso demais quando você encontra pessoas que estão cheias do Espírito Santo, porque ele é assim,
ele não fica murmurando, resmungando, porque ele está cheio do Espírito Santo. Eu encontro isso mais, queridos, e você também, em velhinhas de oração. Deus se agrada em encher as velhinhas de oração. Já viu aquelas senhorinhas que realmente de oração, como ela é feliz, ela está festejando o tempo todo e pulando, e que não tem nada ruim para ela. Ela passa uma luta, uma enfermidade, alguma coisa, e você vai lá para ver ela, né, toda ali, você engana. Você se engana, porque ela está lá e já está radiando e cantando e louvando a Deus e adorando a Deus e pulando igual um cabrito. Então, é essa a característica, queridos. E nós devemos ser como essas irmãzinhas, não é? Assim, transmitir. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não tem como eu ficar resmungando e xingando e cheio do Espírito. Eu estou cheio do Espírito Santo e você está entendendo? Não tem como. Isso não casa, né? Não combina. Então é alegre, busca a Deus e assim é que a igreja funciona. Com esses irmãos, e ele conclui ainda mostrando a evidência de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros, irmãos, isso fala da humildade do crente. Ele é humilde, ele sempre considera o outro superior a ele, ele é simples, ele é bondoso. Então é por isso que ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele não quer ser, ele não dá ordens gritadas. Se ele tem um cargo acima, ele não dá ordens gritadas, ele pede por favor, ele é gostoso de fato estar na presença dele, além de ser essa pessoa alegre, que canta, que lê a palavra, que te convida para celebrar com ele a qualquer momento do dia ou da noite. Ele é humilde, ele sujeita-se, ele não tem nada nele de grandeza, irmãos. Então, concluindo mais uma vez, concluindo, nesse texto Paulo mostra o caminho da santidade, o que não fazer e o que fazer para trilharmos os caminhos do Senhor. Essa é a prática que nós devemos fazer em agradecimento às grandes coisas, porque o Senhor já fez tudo por nós, todas as bênçãos. Se nós não recebêssemos mais nenhuma bênção, mesmo assim nós deveríamos explodir em alegria como Paulo, porque nós já recebemos todas as bênçãos. Bendito seja o Deus e Pai que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos ser alegres, animados. Passa a luta, obviamente, como todo mundo, tribulação, mas nós temos o Senhor Jesus, nós já fomos salvos, nós já fomos libertos. Agora é aguardar, é mirar o alvo, caminhar e não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e nem voltar atrás, e seguir em frente com a força do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Vamos nos colocar em pé neste momento e vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos encha do Espírito Santo. E vocês estão em pé, não vou delongar, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gente precisa entender o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque tem pessoas que confundem. Porque eu poderia aqui apresentar que estou cheio do Espírito Santo, que estou cheio, rodar e tudo mais, mas não é isso. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele tem autodomínio. É isso. Ele obedece à palavra do Senhor, ele fala baixo, fala alto se for necessário, mas o estilo dele, ele é dominado pelo Espírito Santo. Então ele obedece, ele em casa, ele é uma bênção com a esposa, com os filhos, no trabalho, porque o Espírito Santo está sobre ele. Não é uma demonstração externa assim, está entendendo? Não é com ruídos e tudo mais. Às vezes a gente louva o Senhor, dá vontade, faz e tudo bem, mas isso não caracteriza, não é? A gente fica tão alegre, dá um glória a Deus, isso é maravilhoso, não é? E levanta a mão e ora alto, maravilha. Não estou dizendo nada disso, mas eu estou querendo dizer que não é isso.
Não é isso, isso é uma vontade que dá na gente, boa, né? E a gente faz, quando dá essa vontade, está saindo de coração, não está sendo falso também, fake news, porque tem muita fake news, né? Eu estou ali, mas não tem nada a ver com o que eu estou... Não está nenhuma sintonia, não está acontecendo nada. Isso é bom, Deus se agrada quando é de verdade, mas não é a característica. A característica é uma pessoa realmente que obedece o Senhor, que tem domínio, que domina os seus impulsos, cheio do Espírito Santo, é cheio de domínio próprio. Ele se controla em todos os sentidos. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento aqui, por essa reflexão, não só por essa reflexão, mas por tudo que aconteceu aqui, porque tudo foi bom, Senhor. Tudo foi maravilhoso. Os cânticos, a comunhão, as crianças aqui na frente, nós orando por elas, abençoando elas no teu nome, elas lá na salinha recebendo a bênção delas, a palavra, Senhor, o ofertório, o culto em geral, Senhor Deus. Tudo foi bênção, o Senhor usou cada um conforme a tua vontade, que estiveram aqui à frente para ministrar. Isso é maravilhoso, cultuar o Senhor. Mas que nós possamos buscar o enchimento com o Espírito Santo. Só assim nós vamos conseguir domínio para trilhar os caminhos do Senhor. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir domar a língua, o impulso sexual e outras coisas mais. O segredo está em ser cheio do teu Espírito. Então, nos encha com o teu Santo Espírito para que nós possamos ter autodomínio, dominar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, Senhor. Venha encher o teu povo com o teu Espírito Santo para que possamos produzir o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou passar agora para o reverendo André, que vai fazer ainda mais uma oração final, impetrar a bênção, saudar os nossos visitantes e dar os avisos. Ele vai fazer todo o encerramento agora para nós. Oremos, meus irmãos. Pai amado, nós nos colocamos novamente na tua presença. Agradecidos, Senhor, pela tua palavra que fala ao nosso coração. Agradecidos, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo, ó Pai, que toca as nossas vidas e nos transforma a cada momento. Senhor Deus, como ouvimos na tua palavra, que possamos ser capacitados, habilitados pelo teu Espírito Santo a fazer a tua vontade, a conhecermos a tua voz, Senhor, e andarmos conforme a tua vontade. Que nós possamos deixar, Senhor, os velhos caminhos do velho homem, que nós possamos, sim, Senhor, nos revestir da tua vontade, da tua graça e da tua misericórdia. Ó Pai amado, seja conosco nessa semana que está começando, para que possamos, Senhor, ser sal e luz para esse mundo, para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade, ouvir a tua voz. Ó Senhor, toca nossas vidas, direciona-nos, Senhor, para andarmos conforme a tua vontade, que nós possamos nos separar, Senhor, das obras da carne, e que possamos cada vez mais ouvir e fazer e realizar as obras do Espírito. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, e em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor imutável de Deus o Pai, e as doces consolações, a sabedoria e a presença do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.